Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3. O Fred me ligou hoje, eu acho que eram umas 2h30, 3 horas, pedindo para trazer a palavra aqui hoje. E eu tinha acabado de ler esse texto aqui, então eu resolvi ministrar dentro desse texto aqui com vocês. Capítulo 3, eu quero ver do verso 13 até o verso 18, e se der tempo, no capítulo 4, do 12 ao 19. Qual que é o contexto disso daqui? O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta aqui para os irmãos, para hebreus, irmãos da diáspora ou da dispersão, para as 12 tribos de Israel que estavam dispersas por causa da perseguição. Essas pessoas para quem ele escreve eram pessoas que estavam sofrendo muito, terrivelmente. Por que eles estavam sofrendo? Porque eles estavam sendo perseguidos, tiveram que sair das suas casas, ir para outras regiões, foram perseguidos pelos seus patrícios, pelas pessoas da sua própria pátria, pelos próprios judeus, e ainda quando chegavam nas outras regiões onde eles chegavam, ainda sofriam, porque eles estavam ali numa região onde não era a região deles, não era a nação deles, passavam muitas dificuldades. Então o apóstolo Pedro escreve essas duas cartas, a primeira e a segunda, para essas pessoas, judeus, que faziam parte das 12 tribos de Israel, que haviam reconhecido Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, e porque eles reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, porque eles entenderam que a salvação não é pela lei, mas pela graça, então eles passam a ser perseguidos, e eles passam a sofrer muito sofrimento passa a fazer parte da vida desses irmãos. Então o apóstolo Pedro, que os conhecia, que sabia quem eles eram, escreve essas cartas aqui, dando consolo, e mostrando para eles que nem todo sofrimento é algo ruim, mas que nós inclusive podemos nos alegrar em meio ao sofrimento. Ele vai mostrar isso de forma muito clara para nós. Às vezes nós temos um pensamento de que se nós fazemos as coisas tudo certinho, se nós fazemos o bem, se nós somos pessoas que procuramos apenas fazer o que é bom, nada de mal vai nos acontecer. Nós vamos ter uma vida tranquila, em paz. Infelizmente, talvez não é bem assim. Outra questão que nós talvez pensamos, talvez nós não, mas talvez um pensamento errado, que tem muito aí fora, é que as pessoas acham que se elas vierem para a igreja e elas reconhecerem Jesus como o Senhor e Salvador da vida delas, elas não terão mais problemas, não vai haver mais sofrimento, porque infelizmente foi criada uma cultura, um entendimento errôneo, falho, de que o chamado ao Evangelho era um chamado de que venha para Jesus e tudo na sua vida será resolvido. Os seus problemas acabaram. Acabaram todos os seus problemas. Se você tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem mais problemas na sua vida. E não é assim. Muitos problemas, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, realmente, muitos problemas que nós tínhamos, deixamos de ter. Como, por exemplo, o cara que bebia e tinha uma vida totalmente bagunçada, aqueles problemas que eram decorrentes do seu vício, ele não vai ter mais na vida. O cara que tinha problema na área de pornografia, o cara que era adúltero, a mulher que talvez tinha outros problemas lá, sei lá o quê, esses problemas realmente eles acabam, mas o fato de nós fazermos o bem, e muitas vezes o fato de nós termos Cristo, trazem para nós também alguns sofrimentos que nós devemos suportar, e o apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos suportar não somente pensando assim, já que tem que ser assim, beleza, não, mas nós temos que suportar com uma alegria, é o que ele vai nos dizer. E aqui, ele vai falar, eu falei de 2 textos aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, porque ele vai trazer, falando sobre a questão de nós sofrermos por causa de fazermos o bem. Então ele faz uma pausa na sua escrita, falando sobre outros assuntos a respeito da santidade. Ele fala sobre um dos textos mais complicados da Bíblia, que nós temos na Bíblia, que é aquele texto onde ele vai falar que Jesus desceu, foi até no mundo dos mortos, pregar para os encarcerados, é um texto complicadíssimo, e aí então ele volta a falar, ele volta ao tema novamente, e eu quero tratar basicamente sobre isso. Eu quero que nós façamos hoje aqui uma reflexão a respeito do sofrimento, e de quanto nós devemos sim nos alegrarmos com os sofrimentos. Eu falei para você abrir sua Bíblia aí, no capítulo 3, do verso 13 ao 18, nós vamos lendo, e enquanto nós vamos lendo, eu vou fazendo uma exposição aqui para nós compreendermos bem. O texto começa e ele diz assim, no verso 13, quem é que desejará, essa versão aqui é a NVT,
Se tiver um pouquinho diferente, ou se você tiver NVT aí, se você estiver usando o celular, se puder colocar aí, você vai conseguir acompanhar melhor também. Quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? O primeiro versículo, o que ele fala é justamente isso aqui, ó. Quem desejará fazer o mal a vocês, se vocês se dedicam a fazer o que é bom? Ele começa fazendo uma pergunta, porque a lógica, o pensamento mais comum para nós é justamente esse. Espera aí, se eu faço somente o que é bom, por que alguém vai querer fazer o que é mal para mim? Isso deveria ser o mais comum, o que deveria realmente acontecer na sociedade. Se nós praticamos somente o bem, se nós procuramos apenas o bem das pessoas, fazer somente o que é bom, por que nós seríamos perseguidos? Não haveria necessidade. Mas ele faz essa pergunta para, a partir de então, ele começar a mostrar que, infelizmente, não é bem assim. E por que não é bem assim? Não é assim porque nós vivemos num mundo caído, num mundo cheio de pecados, de pessoas que realmente são más, a começar por nós. Que pessoas que são corrompidas pelo pecado, e que porque o pecado faz parte da nossa vida de forma natural, o pecado original faz parte de nós, ainda que nós façamos o bem, infelizmente, nós ainda corremos um sério risco de que as pessoas não nos vejam com bons olhos e tentem fazer, ou até mesmo façam o mal para nós. Quando ele começa a falar isso daqui, ele está dizendo exatamente isso, e a partir disso, ele vai começar a traçar um pensamento mostrando para nós que nós não podemos ficar firmados nessa ideia de que, gente, eu só faço o que é bom, então nada de mal pode me acontecer. Não, não é bem assim. Nós não somos desse mundo. Nós somos estrangeiros aqui. O apóstolo Pedro está escrevendo para pessoas que estavam em uma terra estranha, pessoas que não estavam mais na sua terra de origem e estavam sofrendo por isso. E quando ele escreve e ele fala comigo e com você, ele está escrevendo para pessoas exatamente iguais. Nós estamos em uma terra estranha. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós estamos aqui apenas de passagem, e é exatamente por isso que o mundo, ele não olha para nós com bons olhos. E é exatamente por isso que, ainda que nós façamos o bem, nós somos muitas vezes perseguidos e passamos por sofrimentos terríveis. E quando ele continua no verso 14, ele vai dizer o seguinte, ó: mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Continua, portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Abençoados aqui, sabe qual que é a ideia no original dessa palavra aqui? A ideia do texto aqui é privilegiados. Porque se vocês fazem o bem, se nós nos dedicamos a fazer o que a palavra de Deus manda, se nós nos dedicamos a servir a Cristo, a fazer a vontade de Cristo, e fazendo o que é bom, fazendo o que é o bem, nós somos perseguidos, o apóstolo Pedro está dizendo para aqueles irmãos, e fala para nós hoje, que isso é um privilégio, nós somos abençoados por isso. E aí você fala, mas como assim um privilégio? E ele vai continuar no texto aqui, e quando ele fala assim, nós somos abençoados, isso é um privilégio, não se preocupem. Se o motivo da nossa perseguição é o bem que nós fazemos, é servir a Cristo, nós temos que descansar em Deus, nós não precisamos nos preocuparmos. Você sofre, eu sofro às vezes, vocês sofrem. Qual que é o motivo do seu sofrimento? Por que nós temos sofrido? Por que muitas vezes a igreja no Brasil e no mundo diz que está sofrendo? Muitas vezes nós sabemos que ela está sofrendo por amar a Cristo. Mas será que muitas vezes nós estamos sofrendo por amar a Cristo? Porque quando ele fala que é um privilégio ser perseguido e sofrer, é sofrer por fazer o bem e por servir a Cristo. E aí nós temos que refletir e olhar para as nossas vidas, o modo como temos vivido, e ver se os nossos sofrimentos estão acontecendo porque nós amamos a Cristo e estamos fazendo o bem, ou será que é porque nós estamos distantes de Cristo e estamos em uma vida de pecado? Porque se a minha análise for de que não, eu estou sofrendo porque eu tenho feito bem, porque eu tenho servido a Cristo. Beleza, está tudo certo. Você é um privilegiado. É um privilégio sofrer por fazer o bem e por servir a Cristo. E ele continua aqui no verso 14, e ele fala assim, ó, portanto, não se preocupem e não tenham medo das ameaças. Não tenham medo. Ele está fazendo referência aqui a Isaías, capítulo 8, verso 12 e 13. Vamos abrir lá para a gente ver, se você tiver com a sua Bíblia aí. Isaías, capítulo 8, verso 12 e 13.
Olha o que o texto vai nos dizer. Diz assim, capítulo 8, verso 12 e 13. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Quando ele faz referência e fala assim, não tenham medo, ele está falando, vocês não têm que ter medo das perseguições dos homens, vocês devem temer a Deus. Por que ele fala isso para eles? Porque qual que é a primeira reação de quem está sendo perseguido? Recuar para que a perseguição pare. Porque você começa a sentir medo das perseguições, dos problemas que vêm sobre você, das lutas que começam a surgir, dos sofrimentos que vêm sobre a sua vida por causa do que você está fazendo, do bem que você está fazendo, porque você está pregando a palavra de Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, e quando você sente medo, você recua, e ele está falando aqui, não temam, e quando ele fala isso daqui, qualquer comentário bíblico que você pega, fala, ele está fazendo referência a Isaías capítulo 8, verso 12 e 13, não fiquem com medo, não falem que isso são conspirações e que vocês vão ficar com medo disso, temam antes de tudo a Deus, portanto, continuem perseverando e lutando, ainda que haja o sofrimento. É por fazer o bem? É por amor a Cristo? Não tema, por pior que sejam as perseguições, por piores que sejam os sofrimentos, permaneça firme. No verso 15, ele vai continuar e ele vai falar assim, em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Em vez disso, ou seja, no lugar de ficar com medo, no lugar de ficar temeroso, ao invés de você recuar quando os sofrimentos vêm, dedique a sua vida, mantenha-se no foco, dedique a sua vida em santificar-se, separar-se para o Senhor Jesus. Quanto mais perseguido, quanto mais perseguições vierem sobre a sua vida, quanto maiores forem as lutas por causa do bem que você está fazendo, por causa do amor que você tem à palavra, a Cristo, não se preocupe, não desvie o seu foco para o medo, mas ao invés disso, dedique-se cada vez mais a santificar-se, mantenha o foco naquilo para o qual você foi chamado e separado, como a própria Bíblia nos diz, que nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo com um propósito de sermos santificados. Não perca o foco. O apóstolo Pedro está dizendo para eles, não percam o foco, não deixe que o medo tire o foco de vocês, ainda que venham as piores perseguições, mantenham o foco, estejam olhando para Cristo, consagrem-se, santifiquem-se, separem-se para Cristo todos os dias da vida de vocês, por pior que sejam os sofrimentos, por pior que sejam as perseguições, ainda que você esteja com medo, desvie o seu olhar do medo, olhe para Cristo e santifique-se. É isso que ele está dizendo. E quando ele continua aqui, ele vai falar assim, no verso 15 ainda. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Sempre preparados. Sempre. Não é de vez em quando. No que diz respeito a nós sabermos dar a razão da nossa fé, eu não posso viver em altos e baixos. Eu preciso sempre saber explicar a razão da minha fé. Por que eu creio, em quem eu creio. Eu preciso, é sempre o que ele fala aqui, o que ele diz aqui para nós é, tenha convicção do que você crê, conheça o que você crê a fundo, compreenda o que você crê, dedique-se no conhecimento do que você crê, porque quando te pedirem a razão da sua fé, você precisa saber. Dedique-se em santificar-se diante do Senhor, e essa palavra explicá-lo aqui no original, ela é apologética, e a palavra apologética significa defesa verbal. O que ele está dizendo é o seguinte, ainda que as perseguições venham, não desistam, não olhem para o medo, fiquem firmes e santifiquem-se no Senhor, e quando pedirem a razão da vossa fé, vocês precisam ser bons apologetas diante de quem quer que seja. Se você quer ser um apologeta, dentro da teologia, o apologeta é aquela pessoa que bate de frente com qualquer pessoa, dedicando-se a dar a razão da fé e a defender a fé dele. Então, deixa eu dizer uma coisa, Jesus não precisa ser defendido, Jesus não precisa.
Tipo assim, eu tenho que defender Jesus. Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis. Um dia todos vão se prostrar diante dEle. Quem quer que seja, vai se prostrar diante dEle. Mas eu tenho que defender a minha fé. Eu tenho que defender a razão da minha fé. Mas para isso eu preciso de conhecimento. Eu preciso me esmerar na santificação diária. Eu preciso me esmerar no estudo da palavra de Deus. Será que nós temos lido a palavra de Deus? Será que hoje, se alguém chegar até você, e o mundo está aí cheio de pessoas querendo nos confrontar, e te pedir a razão da sua fé, você se torna, diante dele, um bom apologeta? Será que nós conseguimos defender a nossa fé do modo como o apóstolo Pedro diz que esses irmãos deveriam defender a sua fé? Como um bom apologeta, alguém que chegaria diante dessas pessoas e falaria, a minha fé é assim, eu defendo por isso, eu amo a Cristo por isso, Jesus morreu na cruz por mim, a salvação é pela graça, não é pela lei. Nós conseguimos dar a razão da nossa fé. E como nós vamos conseguir ter esse conhecimento? Somente através da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras a fundo. E não pensem vocês que nós não vamos ser confrontados. Eu tenho certeza que todos aqui já fomos confrontados vez ou outra. E quando nós somos confrontados e nós não sabemos dar a razão da nossa fé, nós somos envergonhados. E nós perdemos a oportunidade de alcançarmos o coração dessas pessoas que nos confrontam. Eu me lembro de uma vez, me lembrei disso aqui agora, quando eu era pastor do rádio, nós fazíamos um evento que chamava Radicalizar. E nós fomos lá, eu consegui autorização para nós fazermos um evento de evangelismo lá no... Era um evento de sair para a rua para evangelizar, e nós fomos fazer um evangelismo lá no Oscar Niemeyer, naquele monumento lá. E aí, cheio de gente, lá estava lotado, o pessoal ia lá para andar de patins, skate, passar a tarde lá. Eu levei todos os adolescentes para lá, e nós fomos para lá, nos divertimos um pouco, e tiramos um período onde nós fomos evangelizar. De repente, eu dividi os meninos em grupos, eles saíram evangelizando as pessoas, de repente vieram 3 adolescentes desesperados, tá correndo. Pastor, eu não era pastor na época, mas eles às vezes me chamavam, pastor, corre ali que nós estamos com um problema sério ali. Eu falei, o que foi? A gente foi pregar para aquela turminha lá, tá vendo, lá no canto. Eu falei, tô. E eles dizem que são satanistas, e um deles lá levantou e está falando um monte de coisa da Bíblia, e a gente está enrolado, ninguém está sabendo fazer nada, está complicado, por favor, vamos lá. Aí a gente foi lá, fomos eu e o Gel, acho que vocês aqui, a maioria conhece o Gel. Vocês não têm noção do conhecimento bíblico que um deles tinha, falava que era o líder lá. Eu sou satanista, moço, o cara citava os versículos de cor, e ele perguntava, e eu ia mostrando, refutando, mostrando, e ficamos um tempão lá conversando, acho que ficamos uns 40 minutos, até que ele pegou e falou assim, eu te respeito, do nada. Aí ele parou a conversa, ele pegou e falou assim, eu nunca confrontei um cristão que conversasse comigo até eu não ter mais argumentos, eu te respeito. Você já pensou, você sabe o que ele queria fazer comigo? Ele queria me envergonhar na frente dos adolescentes. E se eu não tivesse me preparado? Se eu não conhecesse a Bíblia, se eu não lesse? Ele me envergonharia. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, é sério que você está falando então? Para você não tem mais nenhuma pergunta? Ele, não, estou satisfeito. Aí ele falou assim, a maioria dos cristãos que eu converso, na terceira pergunta que eu faço, fala que não tem a obrigação de me responder e sai e me deixa conversando sozinho. Nós temos sim a obrigação de responder as pessoas, nós temos a obrigação de dar razão da nossa fé, porque é através disso que nós vamos fazer com que essas pessoas conheçam o Evangelho. E esse cara que se dizia satanista, quando ele falou isso, eu falei, agora eu vou te pedir um negócio. Ele o quê? Você vai permitir que eu ore por você. E ele deixou que nós orássemos por ele. Isso me deu a oportunidade de pedir que nós orássemos pela vida dele, e eu sei que aquela palavra que foi lançada e aquela oração fez efeito na vida dele. Eu creio nisso. Nós precisamos estar preparados. Nós não podemos viver de qualquer jeito, e aí quando nós somos confrontados aí fora, simplesmente fugirmos da briga sob a desculpinha de que eu não tenho que ficar dando razão de nada. Temos sim, a Bíblia diz que eu tenho que dar a razão da minha fé, então esmere-se em ler esse aqui, Estude.
Porque os dias são maus, cada dia mais nós vamos ser confrontados. Vai chegar o tempo em que talvez nós nem teremos isso aqui. Se você não tiver aqui no coração, não tiver aqui, você perecerá. No verso 16 ele diz: como que deve ser essa defesa da fé? Com arrogância? Com agressão? Não, olha como que ele vai dizer no verso 16. Ao defender a fé, façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. O que ele está dizendo aqui? Sejam humildes, façam isso com ponderação, de forma bíblica, respeitando a pessoa, mas jamais deixando de falar a verdade. Não tenha medo. Expõe a verdade. Nós muitas vezes nós recuamos com medo nas universidades, nas faculdades, nas escolas, nos trabalhos. Nós hoje sentimos medo de ofender as pessoas com a verdade. O evangelho ofende mesmo. Você sabe por que o evangelho ofende? É porque o evangelho ele é o oposto daquilo que a nossa carne deseja. Por isso nós nos sentimos ofendidos. Nós precisamos ofender mais as pessoas com humildade, com ponderação, de forma bíblica, mas precisamos ofender. Nós precisamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que pregar o evangelho é só dizer Jesus te ama. Não é. Pregar o evangelho é fazer o que Pedro fazia, o que Paulo fazia, o que Jesus fazia. Arrependei-vos. O que João Batista fazia. Arrependei-vos. As pessoas precisam sim se sentir ofendidas, não pela minha atitude, não porque eu sou arrogante, não porque eu vou ser bruto, porque eu vou agredi-la, não. O que precisa ofendê-las tem que ser a verdade das Escrituras, porque a partir do momento que elas são ofendidas, que elas são machucadas, Agostinho falava assim: a tua palavra me feriu, por isso te amei. A palavra de Deus nos fere, porque o que você quer fazer, o que a sua carne quer fazer, o que você ama, a palavra vem e fala: não, está errado. Você se sente ferido. A partir do momento que você é ferido, você vai refletir naquilo, e é aí que vem a conversão. Dizer Jesus te ama é muito bonito e é até necessário, mas somente isso não muda e não resolve a vida de ninguém. É preciso dizer: Jesus te ama, então abandone o seu pecado, mude. É preciso haver o confronto. Agora, eu tenho que fazer isso com arrogância? De forma, não, o que ele vai dizer para nós aqui? Façam, porém, de modo amável. O que é de modo amável? Com amor. As pessoas sabem quando você faz isso com arrogância ou quando você faz com amor. Façam isso, porém, de modo amável e respeitoso, respeitando a pessoa. É totalmente possível nós fazermos isso. Completamente possível nós fazermos isso. E ele vai continuar no verso, deixa eu ver aqui, no verso 16 ainda. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao verem que vocês vivem corretamente em Cristo. Por que eu tenho que estar aqui com a consciência limpa? Olha aqui para você ver. Se nós estamos em pecado, a nossa consciência nos acusa. E ela produz em nós culpa, vergonha, insegurança, dúvida, medo, insegurança, principalmente para defender a nossa fé. Por que ele está falando aqui sobre nós defendermos a nossa fé, sobre nós nos mantermos fazendo bem, mantermos firmes em Cristo, mas ele está falando que nós precisamos estar em santidade. Lembra que lá atrás ele falou para manter o foco, santificando-se para Cristo e mantendo a consciência limpa. Não precisa levantar a mão nem nada, é uma pergunta retórica. Mas quantos de nós aqui já vimos talvez alguma situação de pecado, que precisava haver um confronto, que você precisava pregar o evangelho, que você precisava defender a fé, mas porque você estava numa vida de pecado, você se sente culpado tanto quanto a pessoa e não tem coragem de confrontar, de pregar a verdade, de falar o que tem que ser dito, de fazer o bem que precisa ser feito. O cristão tem que lutar para viver todos os dias em santidade, tendo a consciência limpa, porque a qualquer momento que for requerido que ele se manifeste para pregar a verdade, para confrontar pecado, ele não vai se sentir inseguro, com vergonha, com medo de às vezes chegar e a pessoa falar para ele assim: mas você também é pior, você faz isso. Eu tenho que ter minha consciência limpa. Será que nós temos vivido de modo que as nossas consciências estão limpas? Outro dia eu preguei aqui na igreja um texto que era lá de Mateus capítulo 7,
do verso 1, se não me engano, até o verso 12, onde Jesus fala a questão do não julgueis, onde todo mundo, não julgueis, não pode julgar. Não é isso que a Bíblia diz. Na verdade, nós usamos essa expressão do não julgueis para nós ficarmos acomodados no nosso cantinho e não confrontarmos o pecado de ninguém, porque aí eu fico quietinho com o meu pecado aqui, você fica quietinho com o seu pecado aí e vive todo mundo bem. Então, tipo assim, eu não mexo com você, com o seu pecado, você não mexe comigo e deixa eu cuidando dos meus pecadinhos aqui, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que ter uma vida santa, consciência limpa, para que eu tenha autoridade também. Lá no texto, onde Jesus fala, ele fala da questão de você ter uma trave no olho e querer tirar o cisco do olho do outro. Ele fala, vai tirar a trave do seu olho primeiro, para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu posso julgar, mas eu também tenho que ter a consciência limpa. Eu tenho que estar em santidade, eu tenho que buscar uma vida de santidade do Senhor, para que haja autoridade, para que não haja insegurança, para que eu não tenha medo, para que eu não tenha vergonha, para que eu não haja culpa me condenando, para que eu não tenha aquela autoridade, o agir, o poder do Espírito Santo de Deus operando na minha vida, quando eu for exortar, quando eu for ensinar, quando eu for falar com as pessoas. Aí quando surge uma situação, não, tem que chamar o pastor X, tem que chamar fulano. Não, é você. Não é só pastor que tem autoridade. Quando a Bíblia vai tratar dos dons, ela fala que isso que eu estou fazendo aqui é apenas um dom específico que Deus me deu. De pastor, está lá em Efésios capítulo 4. Mas existem outros dons e todo cristão tem que estar apto, sim, para dar razão da sua fé, e tem que estar vivendo em santidade, e ele pode sim, alguém está endemoniado, qualquer um de nós aqui podemos ir lá e expulsar o demônio, ou pelo menos precisamos estar preparados. O fulano precisa de uma oração, qualquer um de nós precisamos estar prontos para ir lá e orar por essa pessoa. Fulano está precisando ali saber de um aconselhamento, qualquer um de nós precisamos estar preparados para chegarmos lá e dar um aconselhamento, ajudar essa pessoa. Por que consciência limpa? Porque se nós nos preocupamos em nos santificarmos para Cristo, ainda que nos acusem, quem nos acusa serão envergonhados. Por quê? Porque eles nunca conseguirão provar que nós erramos. Se eu tenho a consciência limpa, eu tenho coragem de confrontar, eu tenho coragem de falar e eu fico tranquilo, porque ainda que me acusem, eu estou tranquilo, porque são acusações vazias. Porque ele vai continuar aqui, ele continua no verso 17, e ele fala assim, então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver que vocês vivem corretamente em Cristo. Pode até falar mal, mas se você tem a consciência tranquila, vive em santidade, você confrontou, as pessoas tentaram vir falar alguma coisa contra você, beleza, são palavras lançadas ao vento, prova. E aí, quando essas pessoas precisam provar, são envergonhadas, porque você tem uma vida reta, você vive em santidade, você está diante do Senhor, agradando a Ele em tudo que você faz. Então elas vão ser envergonhadas. No verso 17 ele fala assim, lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. O que ele está falando aqui? Insista, persevere em fazer o que é bom, em servir a Cristo, santificar-se para Cristo, pregar a verdade do Evangelho, fazer todo tipo de bem, insista. Por quê? Porque em algum momento vocês serão recompensados. Olha aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 6 e 9. Gálatas 6, versículos 6 e 9. Olha o que vai dizer. Diz assim, aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir. Não, deixa eu ver aqui. Gálatas 6, verso 9. Gálatas 6, verso 9. Diz, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Você está sendo perseguido? Não desista de fazer o bem porque você está sendo perseguido e porque você está sofrendo. Não desista de servir a Cristo, de santificar-se porque você está sofrendo. Não desista, porque vai haver um momento em que você será recompensado. Ralf, você me garante que eu vou ser recompensado? Garanto, se você perseverar e permanecer em Cristo, você será recompensado. O que eu não te garanto é que será aqui. Mas na eternidade, eu tenho certeza que será. Não coloque o seu foco em ser recompensado. Existe uma música que fala assim, na verdade eu nem sei de quem que é, que fala assim, quem tem promessa de Deus não morre. Isso é mentira, isso não é bíblico.
Lá em Hebreus fala totalmente o contrário, quando vai falar da galeria da fé. Fala, pois todos estes, tendo a promessa, morreram sem vê-la se cumprindo. Depois, lá mais na frente, vai falar assim, que eles não receberam o cumprimento da promessa, porque Deus tinha algo melhor para eles, que era na eternidade. Para eles era muito melhor eles morrerem e receber a promessa na eternidade. Ou seja, talvez você vai viver a vida inteira e vai ser sofrimento, lutas, passar por aflições aqui, mas entenda, vale a pena perseverar em fazer o bem, não desista de servir a Cristo, de fazer a vontade de Deus, de buscar a presença de Deus, de santificar-se, ainda que você esteja sofrendo, passando por lutas, não desista, em algum momento, ainda que seja na eternidade, e vai ser melhor lá mesmo, porque se você talvez receber aqui, você vai relaxar, vai haver a recompensa. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele fala, se for a vontade de Deus. Olha que interessante, um cristão só sofre se for a vontade de Deus, nada foge do controle de Deus. Ou seja, quando você está sofrendo porque você faz o bem e ama a Cristo, não desespere não. O que significa isso daqui é que Deus, se é da vontade de Deus, Deus não vai nos abandonar, e Ele vai nos fortalecer, porque o texto continua aqui, e no verso 18 ele fala assim, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu. Cadê aqui? Morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus, sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Cristo também sofreu. Pedro, ele está encorajando aquelas pessoas, os seus leitores, e a mim e a você hoje aqui, lembrando que até Jesus, que foi plenamente bom e justo, Jesus não pecou, ele é plenamente bom e justo, se até Jesus sofreu injustamente, quanto mais nós, que merecemos sofrer, porque não somos justos e nem bons. Ele falou, então, estejam firmes, uma vez por todas. Essa palavra aqui, de uma vez por todas, quando ele continua aqui, e ele fala assim, de uma vez por todas, que Jesus foi sacrificado, morreu de uma vez por todas, ele está falando para nós sobre a perfeição do sacrifício de Cristo. Dentro da lei judaica, constantemente sacrifícios eram feitos pelo pecado do povo, porque era um sacrifício imperfeito, sangue de animais. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e sacrifícios sendo feitos, e sangue sendo derramado, mas o sacrifício de Cristo, isso aqui mostra o quanto Jesus era justo, o quanto ele foi bom, o quanto ele era perfeito, e o seu sacrifício foi perfeito, uma vez apenas. Leia Hebreus, toda a carta aos Hebreus, é fantástico, você vai compreender isso de forma muito clara. Uma vez apenas ele foi sacrificado, e o seu sacrifício cobriu a multidão de pecados que nós tínhamos, cada um de nós. Esse homem, esse Jesus perfeito, ele que se esvaziou de sua glória e se fez homem, o Filho do homem, ele sofreu, ele morreu, por que nós não sofreríamos? E ele fala, ainda que ele nunca tenha pecado, aqui vai falar sobre a impecabilidade de Cristo. Mais uma vez, ele foi perfeito, e mesmo assim ele sofreu pelos nossos pecados, o justo morrendo pelos injustos. E aí nós temos a dupla imputação, os nossos pecados sendo imputados em Cristo, e a justiça de Cristo sendo imputadas a nós, nos tornando então justos, Cristo sendo feito pecador por causa de nós, e nós sendo feitos justos por causa de Cristo. E aí às vezes a gente quer reclamar pelos pequenos sofrimentos que nós sofremos, sendo que Cristo levou sobre si a ira de Deus que foi lançada sobre ele. Os nossos pecados estavam sobre Cristo, e a ira de Deus que cairia sobre mim e você foi lançada sobre Ele, e nós achamos que os nossos pequenos sofrimentos são grandes coisas. Ele está dizendo, não desanimem, não é tanta coisa assim não, vale a pena sofrer, por amor a Cristo. E por que foi essa morte? Para nos levar a Deus. Nessa vida, espiritualmente nós já estamos ligados a Deus, por meio da nossa união com Cristo, e na eternidade estaremos com Ele. Vai lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Lembra que eu falei que ele faz uma pausa? Agora ele vai começar a falar de outros tipos de assuntos, ele vai falar da vida dedicada a Deus, mas quando ele chega no verso 12 do capítulo 4, a ideia que se tem no texto é que ele retoma o assunto, e então ele começa, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando,
como se algo estranho estivesse acontecendo entre vocês. Então ele continua o assunto, e agora ele vai falar sobre a perspectiva de que nós precisamos entender que não tem nada de demais em nós passarmos por lutas e aflições, até porque Jesus nos avisou que isso aconteceria. Tem de bom ânimo, nesse mundo passareis por aflições. Por que vocês estão espantados? Gente, por que nós estamos espantados com o que está acontecendo aí? Com essa pandemia? Jesus falou que aconteceria, Mateus 24, pestes surgiriam, está acontecendo, nós temos que nos alegrar, que é o que ele vai continuar falando para nós aqui, ó. Não se surpreendam, não fiquem admirados, não fiquem espantados, não estranhem o que está acontecendo. Você está achando estranho? Se você está sofrendo por amor a Cristo, porque você faz o bem, por que você está achando estranho? É normal. Deixa eu dizer uma coisa, faz um teste a partir de amanhã na sua vida. Deixa de falar para as pessoas só o que você acha que vai agradar elas. O Jonathan nem sabia que eu ia ministrar aqui, ele falou sobre isso aqui, da questão de coceiras nos ouvidos, e a pessoa querer, para de falar, esse eu quero que você levante a mão. Quantas vezes você já pensou em falar alguma coisa da Bíblia para alguma pessoa? Já aconteceu isso que eu acho com todo mundo, só que você pensa assim, se eu falar, essa pessoa vai ficar com raiva de mim ou vai se sentir ofendida. Levanta a mão, quem já aconteceu isso? Agora vamos fazer um teste. A partir de amanhã, o que for a verdade das Escrituras, comece a falar para as pessoas, expor, quando você for confrontado, quando te pedirem a razão, quando você vê alguma situação, começa. Você sabe por que nós não temos sido mais perseguidos? Porque nós não pregamos a palavra de Deus mais do modo como deveria ser pregado. Pedro estava pregando a verdade, e ele é levado diante das autoridades, e eles falam assim para ele, ó, nós estamos temendo muito mais, a nossa geração teme muito mais homens que nem autoridades são, que não pode fazer mal nenhum contra nós, do que a Deus. Porque a Bíblia fala, e Deus fala, gente, o Jonas, mais uma vez, o texto que ele leu aqui, ó, falando que a palavra de Deus, ela deve ser pregada a qualquer custo, a verdade tem que ser pregada. Está lá o que Paulo fala para Timóteo. E aí, nós estamos temendo mais os homens, porque você olha para alguém e você sabe o que é a verdade que tem que ser pregada, mas você tem medo de perder a amizade, você tem medo da pessoa te confrontar, você tem medo disso, tem medo daquilo. Aí o apóstolo Pedro é levado diante das autoridades, e aí então as autoridades falam assim, ó, batem neles e tudo mais, falam assim, agora nós vamos soltar vocês, e eu não quero saber de vocês falar disso que vocês estão pregando aí mais não. Moço, na cara deles, ele fala assim, convém muito mais temer a Deus do que aos homens. E a Bíblia diz que ele sai e vai pregar de novo. E ali ele estava correndo o risco de ser morto, chicoteado. A gente às vezes fica com medo, a gente não tem coragem de confrontar, de falar a verdade. Deixa eu dizer uma coisa, você sabe o que é negar a Cristo? Negar a Cristo não é simplesmente você falar, eu não creio em Cristo. Negar a Cristo é você ter convicção do que a palavra de Deus diz, e você não expor por medo do que os homens vão pensar de você. Cuidado, talvez no último dia você vai descobrir que você negou a Cristo, e Ele vai simplesmente dizer, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Nós precisávamos ser mais ousados, nós estamos tentando ser muito, sabe o quê? Como que eu vou dizer? Nós estamos querendo fazer muitas amizades com o mundo. A igreja não está sendo perseguida, é porque não tem vivido o evangelho genuíno. A gente fala que servir a Deus é difícil, mas não tem nada de difícil no que a gente tem vivido hoje, ao servir a Cristo. Eu escrevi um livro, inclusive foi lançado agora essa semana, nas plataformas digitais, depois vai chegar no impresso. Eu falo um negócio lá que é o seguinte, Jesus fala assim, ó, se alguém te pedir a sua capa, dê também a túnica. Se pedir para andar 1 milha, ande 2. Se te levarem diante dos tribunais, pedindo valor X, dê o dobro. E isso é evangelho. E a gente fala que vive o evangelho, mas nós, muitas vezes, queremos simplesmente levar vantagem em cima de tudo e não queremos perder nada. O apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Corinto, fala assim, eu não consigo entender como que entre vocês existem desavenças que vocês pegam e levam para os tribunais, para que ímpios julguem vocês, e vocês não têm quem entre vocês possam julgá-los. Não seria melhor que vocês suportassem um prejuízo por amor a Cristo? Nós não queremos sofrer prejuízo. Nós queremos só o que é bom, só o que é agradável. Nós não queremos confrontar as pessoas com medo de que elas possam nos atacar, nós possamos sofrer perseguições. Nós não somos perseguidos, é porque nós não temos vivido o evangelho do modo como deve, nós não temos falado a verdade da palavra para as pessoas. Comece a falar a verdade para as pessoas e você vai ver o quanto você será odiado por fazer o bem e por amar a Cristo.
Infelizmente, a igreja está sendo muito amada pelo mundo ainda. Já era para a gente estar sendo bem mais perseguidos. Já era para nós sermos muito mais perseguidos do que temos sido. Mas não temos coragem, né? E ele continua falando, e ele fala provações de fogo. Essas provações de fogo aqui, são provas a que somos submetidos. Lembra que ele falou lá, antes, que essas provas, essas lutas, é pela vontade de Deus? Isso aqui é Deus depurando. E quando ele fala aqui, ele fala assim, não achem que isso é algo estranho, como se fosse algo que não era esperado por vocês. Não, Jesus falou. Por que nós ficamos espantados quando nós sofremos? Jesus falou que nós passaríamos por sofrimentos. E no verso 13 ele fala assim, ó, pelo contrário, alegrem-se, regozijem-se. Gente, esse termo no original aqui, isso aqui que significa? Alegria arrebatadora. Olha aqui para vocês verem. Lá em Atos, a Bíblia fala que eles saíram se regozijando e muito se alegrando porque foram encontrados dignos de sofrerem por amor a Cristo. Hoje nós queremos nos regozijar somente quando nós recebemos as benesses de Cristo. Quando foi a última vez que você se regozijou? Ou será que alguma vez já se regozijou, se alegrou porque foi perseguido por causa de Cristo? E aqui é alegria transbordante, alegria arrebatadora, é uma alegria de você pular e falar, como se você tivesse ganhado na Mega Sena. A ideia do texto é essa. Você fala assim, cara, mas isso é muito paradoxal. O cara está sendo perseguido e ele está se alegrando, sim, porque Jesus falou que seria motivo de alegria nós sermos perseguidos por causa do nome dele. E quando nós nos colocamos como pessoas que amam a Cristo, que pregamos a verdade, que fazemos o bem, que confrontamos pecado, nós vamos ser perseguidos e temos que nos alegrar. Porque como eles dizem lá em Atos, é um privilégio. Você tem que olhar e dizer assim, eu fui encontrado digno diante de Deus, de sofrer por amor a Cristo, é um privilégio. Muitos que se dizem cristãos, por temerem mais a homens do que a Deus, infelizmente vão morrer, ou ver a volta de Cristo, sem experimentarem esse privilégio. Deixa eu te fazer um pedido. Não deixe a sua vida passar sem que você experimente essa alegria de sofrer por amor a Cristo. A nossa vida é muito curta para a gente viver só buscando as alegrias deste mundo e não sermos privilegiados ao ponto de sofrermos por amor a Cristo. Olha por quê dessa alegria. Porque quando nós sofremos por amor a Cristo, nós nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo. Você sabe o que essa palavra participante aqui significa? No original, ela tem a ideia de parceiro, sofrer junto injustamente. Nós gostamos muito de arrotar que Jesus morreu por nós e é maravilhoso dizer isso. Mas nós não queremos nos tornar participantes dos sofrimentos de Cristo. Tornar participante. Tomás de Kempis, num livro chamado Imitação de Cristo, ele fala assim, muitos querem as benesses de Cristo, mas poucos os sofrimentos. O que mais que nós temos e recebemos por isso? Ver a sua glória revelada, porque ele continua o texto, aqui no verso 13, e ele vai falar para nós assim, pelo contrário, alegrem-se muito, por estarem sofrendo, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo. Você dizer, eu participo, eu estou andando junto, eu sou parceiro de Cristo, eu estou sofrendo injustamente junto com Cristo. Meu Deus, que privilégio! O meu Redentor, aquele que morreu por mim, está me dando o privilégio de sofrer junto com Ele.
de sofrer por amor a Ele, de me tornar um parceiro dEle. Quem sou eu, um pecador miserável, e Ele me permite ser um parceiro dEle. E ainda vai me permitir ver a sua glória, estar com Ele por toda a eternidade, porque Ele continua e Ele fala assim, a fim de que tenham uma maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Aqui é sofrimento, e é um privilégio participar desse sofrimento com Cristo, ser um parceiro de Cristo, sofrer por amor a Cristo, mas nós receberemos a recompensa de vermos a glória de Cristo, e reinaremos com Ele por toda a eternidade. O que são os sofrimentos desse mundo comparado à eternidade? Verso 14. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Insultados por causa do nome de Cristo. Se vocês forem injustiçados por serem representantes, por serem embaixadores de Cristo, por anunciar o nome de Jesus, por pregar a verdade de Cristo, vocês são abençoados. Aqui é a mesma ideia que ele utiliza lá no capítulo 3, verso 14. Vocês são mais uma vez privilegiados, é um privilégio. Quando nós fomos insultados porque pregamos a verdade, quando alguém te insultou porque você pregou a verdade, mais uma vez eu te digo, não permita que a sua vida passe sem que você experimente desse privilégio, dessa alegria de sofrer por amor a Cristo, de ser alguém que caminha junto com Cristo, um parceiro de Cristo nesses sofrimentos, alguém que sofre injustamente junto com Cristo. Não deixe a sua vida passar sem experimentar isso. O mundo está lá, as pessoas estão morrendo, estão sofrendo. Eu acho que eu já até citei isso aqui. Um dia eu vi um vídeo onde umas pessoas saíram para fazer um evangelismo na marcha gay. E aí eles filmaram e os travestis, aquelas pessoas passavam, e são pessoas que nós devemos amar muito. São totalmente dignas do nosso amor, mas a prática deles é errada. E o evangelismo era: Jesus te ama, Jesus te ama. E aí um travesti parou e foi dar um depoimento sobre o evangelismo. Nossa, esse evangelismo foi muito bom, eu nunca vi assim, eu acho muito bom quando eles vêm aqui nos evangelizar, que eles dizem que Jesus nos ama e tal, e falou, e foi embora e continuou na marcha gay e na vida de pecado. Por que essas pessoas não tinham coragem de falar para eles: Jesus te ama, você precisa abandonar essa prática pecaminosa, porque a Bíblia condena? Sabe por quê? É porque eles não querem ser participantes dos sofrimentos de Cristo. É porque eles têm medo de confrontar o pecado e serem perseguidos, passarem por provações, por sofrimentos. Nós não podemos ter esse medo. Ver sua glória revelada, vale a pena sofrer. E ele vai falar que o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Quando nós sofremos pelo bem e por amor a Cristo, o glorioso Espírito de Deus vem sobre nós, nos dando força e resistência. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que você tem medo de passar por esses sofrimentos aqui? É porque você acha que talvez você pode não resistir? Não se preocupe. Não vem provação sobre vós que vocês não possam suportar. A Bíblia nos garante isso. Deus não permite. E quando vier a provação, a Bíblia nos diz que se é pelo bem e por amor a Cristo, por amor à verdade da palavra, o glorioso Espírito de Deus estará sobre nós, sobre você, te fortalecendo, te dando resistência para suportar, e você não tem noção disso. Você não tem noção. Sabe aquele texto onde Jesus fala assim: não vos preocupeis quando estiverem diante das autoridades para vos questionar, pois o Espírito de Deus vos dará o que deve ser dito na hora? Gente, isso acontece. Eu já vivi isso. Sabe por quê? Porque Deus não nos desampara. Verso 15, ele fala assim, evitem, quer ver? Verso 15. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Olha aqui, evitem sofrimentos
por fazerem coisas pecaminosas, por serem maus, negligentes, pecadores. A maioria dos cristãos, e eu vou falar isso aqui por conhecimento de causa, a maioria das pessoas que vêm conversar comigo, enquanto pastor, para pedir aconselhamento, porque estão sofrendo, infelizmente não estão sofrendo por amor a Cristo, por amor à verdade, estão sofrendo por negligência, por vida de pecado, por decisões erradas, por não obedecer à palavra de Deus. E aí ele está falando, vocês devem experimentar do privilégio de sofrer por amor à palavra, por amor a Cristo, e a gente abre mão desse privilégio por medo das pessoas, mas vive uma vida muitas vezes de pecado, negligência da palavra de Deus, fazendo coisas erradas, e sofremos tanto pelo que é mal. Já que tem que sofrer, sofra pelo que é bom, pelo bem, por fazer o bem, por pregar a palavra, por falar de Cristo para as pessoas, por confrontar pecado, por procurar viver uma vida de santidade. Já que é para sofrer, então sofra pelo que vale a pena. Mas não, a maioria das pessoas sofre pelo que não vale a pena, é por coisas erradas, é por decisões erradas, negligentes. Não se envergonhem. Olha o que ele vai dizer, continuando, verso 16, está acabando. Não se envergonhem, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Se você está sofrendo por ser um cristão, e essa palavra cristão aqui, a primeira vez que eles foram chamados, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, foi lá em Antioquia, está lá em Atos capítulo 11, verso 26, vai falar sobre isso. Essa palavra ela surgiu, ela não tinha uma conotação boa. O que significa cristãos? Cristão significa pequenos cristos. Essa palavra ela tinha uma conotação de vexatória, de humilhação, tipo assim, lá vem os cristãos, lá vem os pequenos cristos, não sei o que e tal. E ele está falando assim, não se envergonhem de serem chamados de cristãos, não se envergonhem de estarem sofrendo, de passarem por lutas, por provações, por estarem fazendo o que é bom e servindo a Cristo. Não se envergonhem. Não tenham vergonha disso. Se o seu sofrimento é por amor a Cristo, erga a cabeça e alegre-se, persevere. Não precisa andar de cabeça baixa não, envergonhado. É por causa de Cristo? Permaneça firme. E ele continua aqui, ele fala assim, a Deus por serem chamados por esse nome, que é o nome de Cristo, de cristãos, eu até já falei aqui, verso 17, ele fala assim, olha no verso 17, que ele continua dizendo aí, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus, e se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas. Julgamento na casa de Deus, aqui não é condenação, mas é um julgamento de limpeza, correção, purificação da igreja. O que ele está dizendo aqui? As lutas e as provações vêm sobre nós muitas vezes também, como uma correção da parte de Deus, e isso não é algo ruim, é bom, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus corrige somente a filhos, a quem ama, está lá em Hebreus isso. Se nós também estamos passando por lutas muitas vezes, é momento de reflexão. Por que eu estou sofrendo? É por amor a Cristo? Se for, ótimo, eu vou me alegrar nisso. Mas se não é por pecado, é disciplina de Deus sobre a minha vida. Deus está depurando, Deus está limpando, Deus está nos trazendo para Ele. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. E aí ele fala no verso 18, se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Isso aqui é uma referência a Provérbios 11, 31, que vai falar exatamente, vai trazer esse mesmo contexto aqui, falando para nós assim, porque nós somos tão pecadores, somos tão maus, nós temos que estar atentos quanto à nossa vida, e ele está falando assim, se vem um juízo, se vem uma correção de Deus sobre nós, imagine sobre aqueles que são ímpios, e nós temos o dever de avisar estes, que está vindo um julgamento sobre eles, mas nós temos medo de ofendê-los. Sabe qual que é a maior ofensa que você pode oferecer para alguém? É no final da vida dela, ela morrer e ir para o inferno. É a pior coisa. É melhor você ofender ela enquanto ela está viva, ela tomar raiva de você. E verso 19, para encerrar. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Olha o que ele está dizendo aqui. Se vocês estão sofrendo, se vocês não estão sofrendo por ser a vontade de Deus e foram corrigidos por Deus, muda de vida. Mas se você está sofrendo por fazer a vontade de Deus, por cumprir o que é a vontade de Deus, por fazer o que é bom, o que é agradável a Deus, continuem perseverantes, não parem, ainda que hajam os piores sofrimentos, ainda que você perca emprego, ainda que as pessoas não gostem de você, não interessa.
continue perseverante. Aí ele fala, continue a fazer o que é certo e confie em sua vida àquele que os criou. Sabe o que significa isso? Confie em sua vida àquele que os criou? Ele está dizendo assim, ó, coloque a sua vida nas mãos de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Se for preciso você morrer, tranquilo, sua vida está nas mãos de Deus, você vai morrer. Se não, Deus vai continuar te dando vida, mas não deixe de falar a verdade, de pregar a verdade, de mostrar quem é Cristo para as pessoas. Não deixem de fazer o bem, ainda que hajam sofrimentos os piores possíveis. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Se for preciso morrer, que seja. Se for preciso sofrer, que seja. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou sofrendo porque eu amo a Cristo, por causa da verdade da palavra, por amor a Cristo. Isso é um privilégio. Eu vou me alegrar abundantemente. Eu vou me regozijar por isso. Ponto final. Mas e se você morrer? Para mim o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Vamos colocar de pé. Vamos orar? Eu queria que você fechasse seus olhos e que você trouxesse agora a memória. Quantas vezes você se acovardou e deixou de fazer o bem ou pregar a verdade de Cristo por medo de sofrimentos? E eu queria que você colocasse diante de Deus e pedisse diante dele que ele te perdoasse por isso. Eu também já me acovardei algumas vezes. Já teve vezes que aconteceu situações que eu me vi, parecia que eu era um leão. Nossa, uma coragem, uma fé. Mas já teve vezes que eu me acovardei já teve situações eu tive que confrontar muitas pessoas. E às vezes já aconteceu de eu me acovardar diante de uma pessoa. Sabe Elias no Monte Carmelo? Aquele tanto de profeta, faz descer fogo do céu, depois ele vai e foge com medo de Jezabel. Nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos medrosos muitas vezes. Mas nós precisamos pedir perdão a Deus por sermos covardes. Quando a Bíblia fala que a timidez é pecado, não é a timidez de pessoas que são tímidas por natureza. A timidez lá, que ficarão fora do reino dos céus, os tímidos, que está lá em Apocalipse, é essa timidez de medo, de pregar a verdade, de expor as Escrituras como elas devem ser expostas, de falar para as pessoas a verdade do Evangelho. Essa é a timidez que a Bíblia fala, e ficarão fora do reino dos céus os tímidos. São essas pessoas que têm medo de confrontar, de falar a verdade, de viver uma vida reta, de fazer o bem, e por causa disso sofrerem. Não sejam tímidos, não tenham medo. E eu repito mais uma vez o que eu já falei 2 vezes aqui: não permita que a sua breve, curta vida, um sopro de vida que você tem, passe sem você experimentar do privilégio de sofrer por amor a Cristo, sem que você experimente o que é a alegria, a mesma alegria que o apóstolo Pedro sentiu quando foi perseguido e saiu se regozijando e dizendo: nossa, eu fui considerado digno de sofrer por amor a Cristo. Não permita que a sua vida passe sem você experimentar isso. Não permita. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos perdão pelas vezes que fomos tímidos, pelas vezes, Deus, que não tivemos coragem de pregar a Tua verdade, de falar da Tua palavra do modo como deveria ser pregada, das vezes, Deus, que nós não nos colocamos diante das pessoas para fazer o bem como deveria ser feito, e o maior bem que nós podemos fazer para as pessoas é pregar o Evangelho a elas, de um modo genuíno, falar a verdade, porque através disso elas alcançarão a vida eterna. Esse é o maior bem que nós podemos fazer pela vida das pessoas. Nos perdoe, Senhor, por sermos tímidos, muitas vezes medrosos. Nos perdoe, Senhor, por sofrermos por tantas coisas más que fazemos, mas não sermos corajosos ao ponto de sofrermos pelo que é bom, por amor a Cristo. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sofreu tanto naquela cruz, e o Senhor nos convida para sermos cooperadores, estarmos juntos com o Senhor nos seus sofrimentos, experimentarmos, Deus. Eu sei que os nossos sofrimentos, Senhor,
são tão insignificantes perto do que o Senhor sofreu, mas o Senhor nos dá esse privilégio e ainda assim nós recuamos. Imagine se o Senhor tivesse sentido medo, se o Senhor tivesse recuado, se o Senhor não tivesse sofrido a morte de cruz, tomado sobre si os nossos pecados. Imagine se o Senhor não tivesse recebido sobre si a ira de Deus por medo. Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós? Mas o Senhor não foi covarde, o Senhor foi corajoso, o Senhor enfrentou a morte, o Senhor bateu de frente com a morte, e o Senhor disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? E o Senhor tomou as chaves da morte da mãe dela, o Senhor destruiu a morte, o Senhor não temeu. E às vezes nós tememos coisas tão insignificantes, sofrimentos tão pequenos comparados ao seu. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor gere em nossos corações coragem, convicção, fé, capacidade vinda do Senhor para defendermos a nossa fé, desejo de ler a Tua Palavra, de conhecer a Tua Palavra, para que nós possamos Te honrar. E eu Te peço, Senhor, eu sei que para muitos esse pedido pode ser um pedido tão absurdo. Meu Deus, como ele tem coragem de pedir isso, mas nos permita, Senhor, sofrer por amor a Ti. Nos dê esse privilégio. É a oração que eu Te faço em nome de Jesus. Amém.